Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Florestas em Sumi são inferno para os russos. Quero convidar a você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui você vê a verdade, é o canal da verdade. Isso é o que tem de mais importante e é a maior motivação. Eu conto com vocês. Convido a todos também a darem um like, compartilharem com as suas redes sociais, façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A Ucrânia transforma as densas florestas de Sumi, ali não é uma região de estepes, mas tem muita floresta na região, de somente estepes, né? E transforma ali um inferno para os russos, né? E o ataque normalmente da Rússia na região tem se convertido em um desastre, porque eles precisam controlar a floresta e eles não conseguem porque drones russos não conseguem operar, quer dizer, nem ucranianos, dentro da floresta, e naquela região as árvores não ficaram totalmente sem folhas, inclusive atrapalha muito a visibilidade, não só a neblina, mas as próprias árvores atrapalham. O comando militar russo está cada vez mais preocupado com a possibilidade desses combates na região de Sumi se deslocarem das áreas povoadas para zonas florestais que ali são um pouco densas, onde o terreno e a vegetação espessa limitam drasticamente o uso de veículos aéreos não tripulados. Essa avaliação foi compartilhada por fontes das agências de segurança russa e essa preocupação foi detectada pela inteligência militar ucraniana através das escutas de rádio e escutas de celular e etc. Né? Segundo a fonte, a Rússia está monitorando de perto o risco de as operações de combate se deslocarem para o noroeste da cidade de Sumi, para essas áreas que é uma região arborizada, e ela também ali tem muitas ravinas profundas, que isso prejudicaria muito o avanço e também impediria o uso de blindados. Tal terreno, segundo a fonte, iria complicar significativamente a postura de ataque da Rússia. Razão esta que os serviços de inteligência russos estão prestando maior atenção aos desdobramentos dos combates ali naquela região. As florestas representam um problema particular para as forças russas, pois comprometem uma de suas principais vantagens táticas. Em meio à densa mata, as forças armadas da Rússia perderiam a capacidade de implantar drones em larga escala. Ao mesmo tempo, a artilharia continua sendo um fator decisivo no campo de batalha, sendo utilizada com muito mais eficácia pelas forças ucranianas, o que seria outra desvantagem para as forças russas na região. Blindados pesados também desempenham um papel crucial. A fonte acrescentou que, se as unidades ucranianas conseguirem se entrincheirar nas áreas florestais até o final da primavera, as tentativas russas de retomar as posições perdidas sob a densa folhagem serão praticamente impossíveis de serem conquistadas ou reconquistadas. Por que eu disse que se elas conseguirem se entrincheirar, elas já estão lá, mas é muito difícil você ficar até primavera, agora nesse inverno de menos 30 graus, com 1 metro, 2 metros de neve, ficar mantendo aquela posição sem nenhum aquecimento, apenas o aquecimento do agasalho do corpo. Olha, menos 30 graus não é muito fácil não, então a Ucrânia vai ter que também fazer um esforço, e até agora a Ucrânia tem demonstrado uma capacidade de resistir, de resiliência muito grande, e está aguentando o frio, né? Vale lembrar que as forças russas elas estão aumentando o tamanho de suas tropas na região.
A cada mês eles estão trazendo mais gente. Isso tem acontecido desde o outono de 2025, que aliás eles entraram na linha de fronteiras, eles caíram numa emboscada quando se aprofundaram mais das tropas ucranianas, eu já relatei para vocês, e foram expulsos da província de Sumy, detendo apenas algumas poucas vilas ali na região de Sumy, mas porém na região fronteiriça, inclusive do lado russo, que a Ucrânia expulsou-os para lá, e também alguma coisa do lado ucraniano, que eu quero citar aqui entre essas vilas, é Oleksiivka. Houve combates, eles chegaram a ser expulsos de lá, e depois voltaram, né, também foi relatado aqui, a Yablunivka e Yanukiivka. De lá, as forças russas estão avançando, tentando avançar por 3 rotas em direção a Kotin, Pisariuka e Nova Sich. Uma segunda área de avanço menos visível é a aldeia de Miropilha. Nos últimos meses, a Rússia ocupou cerca de aproximadamente uma dúzia de pequenas aldeias fronteiriças, pequenas assim com 50 a 100 casas, são vilas bem pequenas mesmo, sem nenhuma expressão tática, e a maioria delas não estava sendo defendida quando ela ocupou por tropas ucranianas que não representavam nenhum ganho, mas a Rússia acabou se instalando lá e continua nessas áreas, mas sem poder avançar. Essa neve ali está prejudicando muito o exército russo, tal como o ucraniano que eu acabei de relatar. As forças russas, elas não têm obtido progressos significativos na região de Sumy, desde que elas foram expulsas que eu relatei em outros vídeos para vocês. Apesar de tentativas, inclusive, de infiltração de alguns grupos, eles não têm tido sucesso, né? Eles têm sido sistematicamente eliminados sempre que eles aparecem. Então, os russos se entrincheiraram ali na região e estão tentando avançar. Mas quem se entrincheira muito não consegue avançar, né? Porque está entrincheirado e está escondido do frio. Inclusive, tem informações também do Deep State, né? Que é um órgão, é ucraniano, inclusive, que faz um acompanhamento, os mapas da guerra. Eu não digo em tempo real, mas ele procura dar um acompanhamento. Às vezes é muito furado, mas ele faz esse acompanhamento. E ele disse que o Deep State, que os russos não obtiveram grandes avanços, né? Segundo essa fonte, o Deep State, alguns grupos russos tentaram se infiltrar em direção ao assentamento de Ryazne. Grupos distintos tentaram se mover em direção a Ryazne, que é um assentamento imediatamente após Grabowski. Esse Grabowski, eu noticiei, acho que a coisa em dezembro ainda, as forças russas entraram lá, não tinha tropas ucranianas ali, e eles, que nem é uma vila pequena, e eles sequestraram os habitantes da vila, que eram entre 50 a 60 moradores apenas, e levaram embora. E a maioria deles idosos e algumas crianças. E levaram embora e até agora não trouxeram de volta. E não vão trazer, né? Isso é a prática da Rússia, é crime, sequestro também. E é importante enfatizar que essas tentativas de avanço da Rússia ali na região têm sido mal sucedidas. Alguns grupos tentaram penetrar ali nas regiões, realizar ações de infiltração, porém sem sucesso. E confirmo, né, os russos, então as tropas russas estão em Grabowski, e é claro, é uma situação desagradável, né, com o que aconteceu lá, que eu disse novamente agora, apesar de ter feito um vídeo ainda no ano passado sobre esse assunto. O 7º Corpo de Exército das Forças Armadas da Ucrânia, que são paraquedistas, ele afirmou que as forças russas estão tentando estabelecer uma cabeça de ponte para novas operações ofensivas no nordeste da Ucrânia. Já tentaram antes e não conseguiram. A cabeça de ponte que eles chegaram a atravessar acabou sendo destruída pela Ucrânia por bombardeiros de obuses e por drones. Potencialmente eles querem preparar o terreno para um avanço em direção à cidade de Sumy, que é o que eles já fizeram outra vez e levaram um pau e foram embora. Sumy abriga cerca de 250 mil habitantes, aproximadamente. Ela é alvo frequente de bombardeios e ataques covardes russos
contra a população civil, mas ela nunca foi ocupada desde 2014 até agora, em 2026. As forças russas, elas têm alguns assentamentos, como eu lhe disse, mas assentamentos que não representam nenhum valor tático ou apenas operacional para eles poderem se esconder, tentar se abrigar do frio nos escombros. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade. O canal da verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.